Olá, gente, a paz de Cristo. Vamos aqui a mais um vídeo. Só uma pergunta, gente. Será que nós temos sido estudantes examinadores da palavra ou temos nos tornado apenas frequentadores de templo? Será que nós temos sido questionadores, assim como Jesus no tempo dele, né? E aquelas pessoas que se aprofundam na palavra para extrair da palavra a essência dela, para compreender a ideia real do Evangelho de Cristo, ou apenas ouvimos mensagens e dizemos amém, amém, amém. Mateus capítulo 11 diz uma coisa interessante, versículo 13. Depois você leia o capítulo 11 todo se você se interessar para entender. Diz assim, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Gente, Malaquias profetizou para quem? O profeta Malaquias profetizou para quem? Mais tarde, quando você assistir esse vídeo, abra a sua Bíblia lá no último livro do Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu só conferir aqui se eu abri o livro certo. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito, gente. Peso da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Gente, aqui já mata charada. É que nem aquela história de pegar Hebreus capítulo 10, versículo 25, sem saber a ideia do texto. Olha bem, carta aos Hebreus. Uma coisa é você tirar ensinamentos, coisa que serve de exemplo para nós. Outra coisa é aplicar algumas coisas literalmente. Hebreus 10, 25, ali não é igreja, ali é epissinagogue, mas é assunto para outro vídeo, como eu já fiz um. Ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Tem mais alguma dúvida? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação e dei uma herança aos chacais do deserto. Ainda que diga, empobrecidos estamos, porém nos tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e eles chamarão termo de piedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de onde? De Israel. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Gente, quem era que tinha o ministério de sacerdócio ainda nesse templo, arônico e levítico? Era a igreja? Ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizei, em que nós temos desprezado o teu nome? Aí depois você vai ler todo o contexto de Malaquias. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 que muita gente usa para obrigar as pessoas a darem dízimos e oferta. Capítulo 3, né, que muita gente fala aqui. Capítulo 3, versículo 1 em diante, para poder você entender. Eis que eu envio o meu mensageiro, né, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem do Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem quando ele aparecer?
porque ele será como fogo dos ourives e como sabão dos lavadeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificará a prata e purificará os filhos de Levi, que era os sacerdotes, tanto arônico como o sacerdote levita. Arônico era o sacerdote que trabalhava dentro do templo, e os levitas, os seus auxiliares. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 25 e 26, que Davi organizou. E os refinará, em Números, capítulos 3 e 4. E os refinará como ouro e como a prata. Então se trarão oferta de justiça. Versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. Gente, tem mais, precisa de mais clareza aqui que está falando acerca de Israel? Como nos dias antigos e como os primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que jejuam falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e contra a viúva e o órfão que perverte o direito, o estrangeiro, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vosso pai. Quem são os filhos de Jacó, gente? O povo usa aqui para a igreja. Como foi lido lá em Lucas, capítulo 11, que você é só voltar o vídeo mais tarde, a lei e os profetas duraram até João, profetizaram até João. Tornai-vos a mim, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sou amaldiçoado, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Que nação é? Lê o contexto que vem antes e depois. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Essa casa do tesouro, gente, era um compartimento que existia no templo que foi destruído no ano 70 da nossa era. E que hoje os judeus estão tentando reedificar. Que o dízimo, entendeu? Os levitas tinham que recolher, e aqueles que moravam longe de Jerusalém tinham que vender esses dízimos por dinheiro, trocar por dinheiro, viajar até Jerusalém, comprar as coisas de novo, e lá eles comerem junto com o levita, com o órfão, com a viúva. É só você ler Deuteronômio capítulo 18 e Números capítulo 14, ou é o contrário, é só você analisar. Se você tem dúvida se é para a igreja ou não dar dízimo, vamos ler aqui Hebreus capítulo 7 para encerrar, depois você leia toda a carta de Malaquias e toda a carta de Hebreus, mas leiam várias vezes para que você entenda. Vou ler aqui Hebreus capítulo 7, porque eu estou na hora. Então, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão para quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, que é a palavra Meler Tsedek, Meler, rei, Tsedek, justiça, e por interpretação, rei de... e depois também rei de Shalem, né? De Shalom, rei de paz, que é rei de paz, sem pai nem mãe, nem sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feita a semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, versículo 5 do capítulo 7, e os que dentre os filhos de Levi, você lembra que eu citei os filhos de Levi lá, em Malaquias? Recebem
o sacerdócio tem ordem segundo a lei. Gente, só os filhos de Levi têm ordem segundo a lei. Nem os filhos de Arão, que ministravam dentro do templo, poderiam. Entendeu? Apesar dos filhos de Arão receberem o dízimo dos dízimos, mas eles não podiam recolher o dízimo. Os outros levitas auxiliares é que tirava 10% em cima do 10% que eles ganhavam, como se fosse primícia, já que eles não trabalhavam no campo, já que eles não criavam animal, eles viviam única e exclusivamente para cumprir a sua função sacerdotal, auxiliar aos filhos de Arão que trabalhavam dentro do templo, dentro do tabernáculo, já que outra raça, se não fosse filho de Arão, não podia nem olhar para um utensílio de dentro do templo que morreriam. Imagine adentrar. Versículo 7 do capítulo 7, versículo 5 aos Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudado o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Entendeu, gente? Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencer a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, ou seja, da tribo de Judá, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se há semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote que não foi segundo a lei. Dízimo é coisa segunda o princípio ou prescrição da lei. E nós estamos em outro sacerdócio. Por quê? Porque dele assim se testifica, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdócio eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem de Arão, nem de Levi. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Leia Gálatas, o final do capítulo 2 e todo o capítulo 3, que você vai ver que a lei não teve capacidade de aperfeiçoar ninguém, porque a finalidade da lei não era aperfeiçoar as pessoas, mas da consciência do que era pecado e de que nenhum ser humano conseguiria obedecer aquela prescrição. Por isso que Jesus veio. Se ele não viesse, nós estaríamos perdidos. E o povo quer pegar essa confusão romana, essa mistura, né? Como é que se chama? Essa mistura de religião e quer implantar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que igreja, gente, não é instituição. Igreja é os escolhidos, são as pessoas. A igreja invisível são as pessoas que morreram crendo em Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E a visível são as pessoas que estão vivas, não é as nações, nem o templo. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. Visto como
Não é sem juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, no caso do sacerdote arônico, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 22 de Hebreus agora. De tanto melhor a aliança foi feita fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, né, os filhos de Arão, porque morriam. Em grande número, porque pela morte foram pedidos de permanecer. Mas este, no caso de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente o que por meio dele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores, diferente dos filhos de Arão, e feito mais sublime do que o céu, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia, primeiro por si, pelos seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constituiu sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, gente, depois da lei, Hebreus 7, 28. Se é depois, então quer dizer que a lei ficou para trás. Constituiu o filho perfeito para sempre. O problema nosso é que a gente não estuda a Bíblia. As pessoas pegam aqueles estudos próprios, né? Tem a leitura diária, tem a lição bíblica e tem as publicações. A pessoa lê aquelas publicações e vai para a Bíblia só para verificar versículos. Amém, gente? Ficaremos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu li Hebreus, capítulo 7, e anteriormente eu li o capítulo 1 e o capítulo 3 de Malaquias. Leia todo, mas leia, se você puder, no mínimo, uma vez no dia. Né? Você escolhe o horário de ler primeiro a carta o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, vem antes de Mateus, e depois você lê a carta aos Hebreus. Porque se nós permanecermos na palavra, foi Jesus quem falou, João capítulo 8, versículo 30 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E o que é discípulo, gente? Para ser discípulo, para aprender capoeira, você tem que ser discípulo de um mestre ou de um professor de capoeira. Para você ser pedreiro, você tem que ser um servente, um discípulo de um pedreiro. Então, o discípulo, está lá em Lucas 6,40. O discípulo não é superior do que o seu mestre, mas todo aquele que for bem treinado será como o seu mestre. Então, o discípulo é aquele que faz o que o seu mestre fazia. Então, nós temos que ser mestre de Cristo, não mestre de religião, ou discípulo de Cristo, não discípulo de religião. Para encerrar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Entendeu? Deus nos predestinou para ser a imagem, conforme a imagem de Cristo, não conforme a Assembleia de Deus, não conforme a Universal, não conforme o Adventismo e outra coisa mais. Nós precisamos ser conforme a imagem do Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? A palavra encarnada. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoar. A paz, boa noite. Um abraço aí, Theo. Feliz Natal para você.